Tá no ar o Radicalcast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada para sempre com o Firmo. Antes de começarmos, queremos trazer um recado para você. Se inscreve no canal, gente. É muito importante que você se inscreva no canal para que você receba sempre que a gente postar vídeo novo. Inclusive, ativa o sininho, né? É isso. Porque aí você vai receber a notificação quando a gente colocar vídeo. Você vai estar por dentro de tudo que a gente vai colocar aqui no canal, né? Inclusive, Exatamente. hoje é um episódio super importante. Eu acho muito importante você. Então, é muito importante. Tão importante que a gente quer pedir que você já pega e já compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. A gente vai dar 5 segundos aqui para você compartilhar. Vamos lá. 5, 4, 3, 2... E hoje nós temos a presença ilustre do pastor Caio. E da Carol, gente. Muito bem. Ah, por sinal, primeiro convidado a ter repeteco. É verdade, é verdade. Bem-vindo de volta, pastor Caio. É que agora é diferente, agora é doutor Caio. Ih, olha a responsabilidade. A gente vai pedir para vocês se apresentarem, para quem não conhece vocês. Tá bom. Como eu sou um cavalheiro, vou deixar primeiro as damas se apresentarem. Muito bem. Bom, Pai do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui. E então vamos lá, né? Eu sou a pastora Carol. Nós estamos dirigindo a Meta em Jardim Palmares. Já tem um ano, né, pastor? Um pouco mais de um Um ano. pouco mais de um ano. Tá sendo bem... Não é fácil, mas está sendo bem abençoador. Está sendo um aprendizado, uma escola para mim. E é isso aí. E eu sou radical, amo uma pessoa apaixonada pelo radical. Sim, eu sou o pastor Caio, né? Já estive aqui. Sou pós-graduado em psicanálise clínica, né? Estamos dirigindo ali a Meta Palmares, como ela falou, há um ano mais ou menos, pastoreando lá, cuidando. E eu acho que é uma missão difícil, mas prazerosa. É uma missão difícil porque lidar com pessoas é sempre difícil, mas é prazeroso. É muito bom estar fazendo aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Com certeza. A gente vai pedir para que você, pastora Carol, conte a sua experiência no Radical, como foi, o que você sentiu quando estava lá. E quem está aqui sabe que o pastor Caio já veio aqui. Então Verdade. você não vai contar hoje, pastor. Quem quiser assistir o que o pastor Caio acha do Radical, vai lá no episódio que foi sobre mordomia cristã. E foi um episódio muito bom, tá? Perfeito. Pastora Carol, conta pra gente. Bom, eu passei no Radical no ano de 2021 e realmente quando falaram sobre o Radical, eu falei assim, o que é isso? Aí meu sogro foi primeiro, né? E chegou assim, radiante, falando Radical, e eu falei, isso é muito estranho. Porque ao mesmo tempo ele falava assim, não, mas falava só que era assim, é bom, tem que levar biscoito, tem que fazer acontecer, mas acabava ali. Aí eu perguntava, fazia um monte de pergunta para ele não me respondia. Aí chegou num dia que ele falou assim, olha, vocês não têm opção de escolha. Já paguei, vocês vão no Radical. Aí eu falei, não. Juntos. Fomos juntos. Aí eu falei, não quero ir no Radical, que loucura, deve ser horrível. Mas aí fui não querendo ir. Cheguei lá também, queria ir embora. Mas no decorrer, né, até domingo, foi maravilhoso. Lá eu descobri o quanto Deus me ama, o quanto eu melhorava, né, ser uma serva de Deus. E os meus traumas, eu entrei ali com muito traumas e medos. E eu saí de lá como eu superei, né? Superação é o que eu tenho para dizer do Radical. Eu superei os meus medos, os meus traumas. E até hoje eu venho tentando ser a cada dia, me corrigindo, ser uma verdadeira cristã na presença do Senhor, fazendo ID com excelência, aquilo que eu aprendi no Radical. Então, é uma experiência única. Eu tento levar todas as pessoas que estão em minha volta, os meus amigos, parentes, família, porque, vou te falar, a gente não se arrepende, né? Não tem dinheiro que pague. Tem gente que fala assim, é caro. Quando não é da promoção, quando cai R$200 é caro. Eu falei, mas não tem dinheiro que pague a sua ida pro Radical. Com certeza. E pastor Caio, conta pra gente o que faz vocês permanecerem no Radical. Assim, além da união, da unidade, né? A gente tem aqui, ali na blusa do Firmo, dá para ver muito bem igrejas em unidade. Lá a gente não tem distinção de pessoas, né? A gente tem uma igreja unida por um propósito. Qual o propósito? Transformação. Eu trabalho
com o auxílio de transformar e ajudar as pessoas a ressignificarem muita coisa. E quando a gente chega no radical, o radical ajuda isso. O radical ajuda as pessoas a ressignificarem, a se transformarem. Tem pessoas que entram no radical de um jeito e saem de outro. Entende? Então, o que nos move, o que faz a gente permanecer é essa transformação. Entende? É verdade. E a gente falando sobre ressignificar, sobre passado, a gente com certeza lida com muitas histórias lá no Radical, muitos testemunhos poderosos de pessoas que passaram por muitas coisas. E acho que um assunto muito relevante, principalmente na nossa geração hoje, que sofre muito, acho que você, pastor, vai saber falar muito mais sobre isso, é a questão da ansiedade, da depressão, que tem atingido muitas pessoas dentro da igreja, inclusive lideranças da igreja. Então, acho que é um assunto muito importante para a gente poder falar. Pastor Caio, o senhor falou que você tem alguns dados aí para passar para a gente. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Sim, a ansiedade, a doença psicossomática, né? As pessoas estão aprendendo a lidar com isso, né? Cerca de 30% de pessoas já procuraram um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Então a realidade está mudando, está evoluindo. Mas ainda é um tabu. Ainda tem muita gente que acha que é coisa de maluco. Não, é só maluco que pode procurar psicólogo, terapeuta, mas a gente sabe que não. A gente sabe que todo mundo, eu costumo dizer que todo mundo precisa de um terapeuta. Todo mundo precisa, às vezes, colocar para fora. E acho que o primeiro passo é a gente quebrar esse tabu, principalmente nas igrejas, que muita gente não fala sobre esses assuntos. Muitas igrejas não falam sobre ansiedade, sobre depressão, e tem muita gente sofrendo no corpo, no seio da igreja. E as pessoas não sabem disso, entende? E as pessoas que sofrem mais são as que exercem liderança. Você sabia disso? São as que exercem liderança. Por quê? Porque muitas vezes se sente pressionada, né? Aí vem a ansiedade, depressão, burnout. Por quê? Porque acha que pode abraçar o mundo com a mão, com os braços, e começa a se sentir pressionado. Então, quando começa essa pressão, aí, de alguma forma, ela tem que colocar para fora. E a melhor maneira de colocar para fora é procurando ajuda. Não tem jeito. Porque senão a doença vai refletir no corpo. E quando reflete no corpo, já é um estágio muito avançado, né? Aí vem a questão da ansiedade, vem a questão da depressão, vem a questão da síndrome do pânico, que muita gente tem e sofre calado, né? Eu trouxe alguns dados, vou pegar o celular aqui para passar para vocês. Eu trouxe alguns dados para vocês entenderem mais ou menos. Cerca de 1 a cada 4 pastores tem algum transtorno mental, tem algum problema na saúde mental. Para você ver, 1 a cada 4, ou seja, a cada 40, 10 pastores estão sofrendo com saúde mental. 70% dos pastores dizem já ter enfrentado depressão e ansiedade. 70% é um número muito alto. É alarmante, é preocupante. Então, assim, as igrejas precisam fazer um trabalho sólido para que esses pastores sejam alcançados, sejam assistidos. Porque muita gente acha que o pastor ou a liderança é de ferro, né? Não sofre também. E às vezes o pastor, por ser um pastor antigo, ele também acha que não precisa de ajuda. E na maioria das vezes, esse pastor que acha que não precisa de ajuda, ele está dentro desses 70%. Você consegue compreender o quanto esse número cresce? Nós já tivemos experiência de pegar pastores e pessoas na igreja, liderança na igreja, sofrendo muito. Às vezes no olhar. Eu já teve experiência que eu já compartilhei com ela. Eu sentado no culto assim, daqui a pouco olhando para a pessoa, e eu vi o quanto aquela pessoa estava precisando de ajuda. O corpo responde, né? O que as pessoas passam. Verdade, o corpo sempre fala. Sempre fala. E eu comentava com ela, eu falava, amor, aquela pessoa está precisando de ajuda, vamos chamar ela no final do culto? Vamos. Aí a gente chamava ela. Quando a gente começava a falar, ela chorava, se derramava em lágrimas, porque estava sofrendo, estava tentando passar uma plenitude, né, na igreja,
mas ao mesmo tempo ela estava por dentro sofrendo. E quem está atento consegue entender isso, consegue ver o quanto essas pessoas estão sofrendo. Então, a ansiedade é uma realidade no nosso meio e a gente precisa entender uma coisa. Muita gente, ainda mais a gente no meio cristão, né, atribui a ansiedade ao inimigo, atribui depressão ao inimigo. E às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes ela só precisa de um ouvido. Às vezes ela está tão esgotada que ela precisa de alguém para ouvi-la. E não tem ninguém. Precisa de uma atenção. E às vezes não tem ninguém. A gente sabe que Deus ele é capaz de curar qualquer coisa. Deus é capaz de transformar qualquer coisa. O próprio Jesus diz isso, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. A gente sabe que Jesus é poderoso para fazer. A gente sabe que ele vai fazer. Mas a gente também sabe que existem pessoas que precisam de ajuda. Precisam de um norte, precisam de uma direção. E essa direção, às vezes é o psicólogo, às vezes é o psicanalista, às vezes é o psiquiatra, o terapeuta. Então, a importância da gente estar atento a tudo isso que acontece ao nosso entorno, entende? Então, se a gente precisar observar, a gente precisa ter essa atenção de acordo com tudo aquilo que a gente vive à nossa volta, entende? E eu acho que a gente pode tirar muitas coisas dessa fala, Sim. mas eu acho que a gente pode até falar sobre essa questão, que eu acho muito importante a gente frisar sobre a questão de atribuir essas doenças ao inimigo, atribuir a uma tribulação, por exemplo. Mas eu acho que é muito importante a gente começar falando de quem cuida, né? Porque o líder, muitas vezes, eu acho que ele se sente vulnerável de soltar, por exemplo, para um liderado, algum momento que ele esteja passando alguma falha, sempre está cuidando de pessoas e às vezes não tem tempo ou não coloca como uma prioridade se cuidar. Eu imagino que vocês também vejam isso muito fortemente, né? Observando o cenário de todas as igrejas e tudo mais. Então, como a gente pode fazer com que esse líder olhe a importância dele estar sendo cuidado também? Sim. É outro tabu que a gente precisa quebrar, né? Porque esse tabu de alguém cuidar de mim, eu sou o líder, eu sou o super-homem, né? A gente tem muito esse problema dentro da liderança das igrejas. Eu sou infalível, eu sou o semideus. A gente tem esse problema. Isso também por uma vergonha, né? Também. Porque, infelizmente, as pessoas querem criar um líder, uma visão, assim, de uma pessoa impecável. Isso, que não não erra, comete né? Que erros, Deus usar a né? pessoa. Também. Muita dificuldade de confissão de pecados que a gente tem hoje em dia, infelizmente. Mas como a gente consegue trazer um equilíbrio para isso, né? Para essa situação? Sim, mas o problema maior é esse mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente está caminhando para essa mudança. Mas antes, principalmente os pastores mais antigos, têm esse conceito de que ele precisa cuidar, mas não precisa de ser cuidado. Ele acha que ele vai conseguir e às vezes ele é o que mais precisa de ajuda. É o que mais precisa de ajuda. E você ter essa confiança, a gente fala sobre o rapport, né? Que é o ato de gerar confiança mútua. Né? É eu confiar no firmo ao ponto de eu me abrir para ele. Ao ponto de eu saber que ele vai me ouvir, aquilo vai ficar ali e ele vai me ajudar, ele vai me direcionar, ele vai me ajudar a ressignificar, porque às vezes é questão de visão, é questão de ponto de vista. Às vezes muitas coisas acontecem na sua vida que você não consegue enxergar que você precisa de ajuda. E às vezes é o ponto de vista, é o foco. É só você olhar e entender os sintomas. Porque às vezes o pastor ele tá com falta de ar constante, dor de cabeça aguda que não sai, né? Taquicardia, e ele não consegue decifrar isso. E às vezes vai no médico, volta no médico e o médico fala, você não tem nada. Não tem nada. Vai procurar ajuda, vai procurar uma ajuda psicológica. Aí você usa a palavra ajuda psicológica, pronto, Trava a pessoa. travou. E não é isso. A terapia, a ajuda psicológica, não é o que muitas pessoas pensam. A terapia psicológica, né, a ajuda psicológica, é justamente isso. É você ajudar
a pessoa a se entender melhor, a ressignificar muita coisa, a lidar com os medos, com os traumas, porque às vezes esse líder, ele é um líder traumatizado. Foi um líder que na infância sofreu algum abuso, foi um líder que na infância sofreu uma pressão psicológica e às vezes ele não soube lidar com isso. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem a mania de colocar os nossos problemas num gap da nossa vida, né? Naquele espaço da nossa vida. A gente vive o que a gente quer e os nossos traumas a gente deixa nesse espaço. Esquece dele. E quando chega lá no futuro, a gente vive normalmente. Só que esse gap, quando chegar lá na frente, ele vai pedir conta de tudo aquilo que passou, né? A psicanálise, por exemplo, ela trabalha muito com o inconsciente. E eu dou exemplos, né? Eu dou exemplo do celular, né? Eu tô com meu celular, vamos botar o aplicativo de fotos. Eu tirei uma foto hoje do Firmo. Semana que vem eu vou olhar para aquela foto, vou olhar e vou falar, nossa, essa foto aqui ficou legal. Só que quando chegar lá na frente, anos depois, esqueci dessa foto. Aí o aplicativo de fotos vai chegar para mim e vai falar assim, ó, lembranças de 2025. E vai jogar aquela foto. Aí eu vou olhar, nossa, aí vai me lembrar de todos os sentimentos, essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu costumo dizer que o ser humano é como um celular. Ele tira a foto, ele fotografou aquele gap ali e passou. Quando chegou lá na frente, ele esqueceu. Só que o inconsciente, na psicanálise vai falar sobre o inconsciente, vai pulsar, vai jogar lá para frente, vai jogar para ele, vai mostrar, né? Vai bipar para ele. E ali vai gerar esse trauma. Vai ser um gatilho para que essa depressão e essa ansiedade aflore na vida dele. Mas se ele já estiver fazendo terapia, se ele já estiver buscando ajuda, ou se ele conseguir identificar esses sintomas e buscar essa ajuda, ele vai conseguir ressignificar. Ele vai entender que ele precisa de cuidado para cuidar de alguém. Porque tem aquela frase muito famosa, né? Eu preciso ser sarado para sarar. Eu preciso ser cuidado para cuidar. Então, se eu cuido de alguém, eu preciso de alguém cuidando de mim. E quem cuida de mim? Deus, claro, com certeza. Mas às vezes eu preciso de um terapeuta, de alguém para me auxiliar nisso. E o grande problema da nossa sociedade é isso. É entender que não precisa sofrer sozinho, né? Não precisa sofrer calado, melhor dizendo. Peça ajuda. Tá sofrendo? Peça ajuda. Tá sentindo algum sintoma? Peça ajuda. Vai atrás de ajuda. Porque tem sempre alguém que vai saber te orientar melhor. Entende? E eu acho que mulheres também têm muita dificuldade, às vezes, de pedir ajuda de assuntos tão sérios e profundos e densos, ou de abrir algo do casamento, por exemplo. Sim. Eu imagino, pastora Carol, que vocês devem ter muitos aconselhamentos, né, nesse sentido. Então, como a gente pode perceber mesmo, ter essa coragem? Porque eu acho que pedir ajuda hoje em dia é uma coragem, né? Porque a gente está numa era da rede social em que todo mundo parece viver uma vida perfeita. Então, eu malho, eu vou, faço a minha vida, Meu minha dia tem rotina 36 de horas. aí eu posto, aí eu viajo. Aí parece que tá tudo bem, e às vezes a pessoa tá postando e a gente não sabe como tá o momento igual dela. essas influências digital, né? Você olha nas redes sociais, tá todo mundo bonito, maquiado, viagem atrás de viagem, mas por dentro tá E todo aquilo ali, quebrado. às vezes é 5 minutos do seu dia, né? Exatamente. 5 minutos de uma alegria e depois passou por um momento de estresse e tudo mais. Não que as pessoas devessem postar suas tristezas, sim. né? Mas assim, como uma mulher pode ter essa coragem de pedir ajuda? Assim, não é fácil, né? Mas quando a gente não pede ajuda, foi o que eu falei anteriormente, o nosso corpo acaba apresentando isso. Eu teve um período da minha vida que eu estava tão atribulada, com a cabeça tão a mil, que eu comecei a ficar com o corpo cheio de bolinhas. Eu falei, opa, eu preciso de ajuda. Aí sim que eu fui procurar ajuda. Então, às vezes, a gente chega no nosso extremo para a gente poder estar pedindo ajuda, né? E uma das coisas que eu aprendi sobre pedir ajuda
foi que hoje a gente está lá na igreja dirigindo, tá, o Ministério de Louvor indo, e a gente consegue observar a pessoa querendo ajuda e não consegue verbalizar, né? Pedir, eu preciso. Aí a gente, quando desce, como o pastor Caio falou, a gente chama no canto, conversa. Fora quando ele não está ocupado, né? Quando ele está no altar ministrando, ou ministrando louvor, ou a palavra. Acontece de uma irmã, alguém precisar de ajuda, e você faz o quê? Não posso ficar olhando. Então, acaba assim, o estudo dele, a ajuda de Deus, com certeza, mas o estudo que ele tem, e a gente com essa conversa, eu acabo vendo ele, né, fazendo a prática, eu acabo ajudando bastante. Então, algumas técnicas que eu vejo ele fazendo, acabo eu fazendo, então eu consigo, né, dar uma ajuda nesse ponto também. Mas não é fácil, né? Pedir ajuda realmente é bem difícil, mas não é impossível. E se você não pedir ajuda, infelizmente, o corpo vai pedir. Eu acho que é pior você esperar o corpo pedir do que você verbalizar o que você está precisando. E eu acho que ser cristão é ter equilíbrio em tudo, né? Muito. E pra gente ter equilíbrio, a gente precisa saber onde a gente precisa de É. ajuda, nas nossas fraquezas, vulnerabilidades. Eu acho que chegou o momento da gente ter uma pergunta muito séria e importante. Depressão, ansiedade é coisa do inimigo? Então, a gente precisa quebrar esse tabu também. É. Porque o que as pessoas associam? Eles associam que, se você pegar os frutos do espírito e você pegar os sintomas da depressão, você colocar um de frente para o outro, é totalmente o oposto. Né? Fruto do espírito, alegria, paz, depressão, tristeza profunda, choro. Então as pessoas pegam o fruto do espírito, pegam os sintomas da depressão e falam, é do diabo, é do inimigo. Mas a gente vê grandes líderes usados por Deus, homens de Deus, e às vezes ficam depressivos. Você consegue entender isso? Não pode, no mesmo lugar, habitar dois tipos de deuses. Se a depressão é do inimigo, algum problema tem com essa pessoa, então. E às vezes é um homem de Deus que você vê Deus na vida dele. E às vezes ele passou por um momento que deixou... Às vezes a questão do burnout é o esgotamento, né? É como se fosse... As pessoas comparam, né? Ainda trouxeram essa palavra justamente para dizer isso. Que é como se fosse a vela pegando fogo e acabando, ao ponto de esgotar. O burnout é mais ou menos isso. Mas um vai puxando o outro. Às vezes ele tá tão atarefado de coisas, atarefado de trabalho, igreja, família, problemas dele, problemas da família, problemas da igreja. Aí adquire um burnout lá, daqui a pouco fica ansioso, daqui a pouco vem uma ansiedade, daqui a pouco puxa uma depressão, daqui a pouco crise existencial e vira uma bola de neve, entende? Então, às vezes, não é porque o inimigo entrou e trabalhou na vida daquela pessoa. É porque ela, às vezes, se esgotou, entende? Muita coisa acontece. Quem pastoreia sabe, às vezes, é a questão da ingratidão. Muita coisa acontece na vida pastoral. E o pastor, às vezes, não tem quem ele libere aquilo. Às vezes, ele não quer conversar com a esposa, porque a esposa vai ficar preocupada. Porque a mulher sempre é mais sensível, né? Aí acaba tendo essa preocupação. Vai acabar ficando mais preocupada do que eu. E aí, ela adoece, eu adoeço, e às vezes eu preciso passar para alguém. Como não tem ninguém, eu travo para mim. Aí vai explodir. Como? Depressão, ansiedade. Entende? Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, depressão não é coisa do inimigo. Torna a dizer, Deus ele tem o poder de te ajudar, tem o poder de curar, tem o poder de fazer, mas tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Se você não procurar ajuda, você vai sofrer silêncio, no silêncio. Quando for ver, muita coisa vai acontecer e já era. Então, assim, na minha humilde opinião, se você parar para analisar, né, aí as pessoas vão pegar Elias, né, que todos os indícios, todos os sintomas que Elias teve, foi sintomas de alguém que está ansioso e depressivo. E se você vê as profecias, se você vê quem foi Elias, você vai ver que foi um grande homem de Deus. Então, assim, a gente vai caminhar para um lugar que a gente acaba atrapalhando ao invés de ajudar.
Se a gente quiser expulsar a depressão só na oração, e aquela pessoa vai ficar ali, vai receber a oração, quando chegar no dia seguinte, o que a gente vai fazer por ela? A gente precisa arrumar ou conseguir um jeito de ajudá-la. E como a gente ajuda? Terapia, fala, coloca pra fora. Eu brinco, né, no consultório, eu sempre falo pro pessoal assim, gente, isso aqui pode usar isso aqui como se fosse o seu lixo. Aí a pessoa fica assim, né? É o lixo, você vai colocar todas as suas mazelas. Tudo, pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Joga aqui, despeja aqui. Mas não despeja em ninguém, não despeja, não guarda pra você. E quando eu digo não despejar em ninguém, é de uma maneira violenta, né? Tá tão assoberbado de coisas que explode e acaba ferindo alguém. Aí eu falo pra ela, não, pode descarregar aqui, joga aqui, eu quero que você saia daqui leve. E a minha profissão de que é uma das mais, eu não sei se eu posso usar o termo ingrata, né? Porque o meu sucesso não é ter pessoas, ter pacientes. O meu sucesso é a alta que eu dou para as pessoas. Só que quando eu dou alta, né, Perde eu perco o paciente. Mas para mim é melhor Perdeu o perder o paciente. paciente do que mantê-lo ali. Se eu vejo que ele está bem ao ponto de ter alta, então é melhor que ele caminhe. Claro, tem gente que mesmo eu dando alta fala, não, quero continuar. E fica. Entende? Mas tem gente que não, tem gente que eu dou alta e já está bem, vai lá, conseguiu entender melhor, ressignificar muita coisa. Então ele consegue caminhar. Então a minha profissão é essa. Então, para mim, é melhor que as pessoas melhorem sempre. Então, para mim, vai ser sempre prazeroso ver um líder, um pastor, que consegue entender que as pessoas precisam, às vezes, de tratamento e não de oração somente. Sim. A gente vai orar, a gente é líder, a gente vai continuar orando, buscando, a gente sempre ora por essas pessoas. Mas, às vezes, a gente precisa de oração e um algo mais. E esse algo a mais é a ajuda terapêutica, a escuta, entende? Então, assim, na minha opinião, não é nada do inimigo. Muitas pessoas, elas têm o dia a dia muito corrido, têm a rotina muito intensa, né? E acabam que não tem essa percepção própria. Como é que a pessoa pode ter uma, entre muitas aspas, uma autoavaliação que ela possa se perceber e chegar ao ponto de tomar a decisão de procurar uma ajuda, por exemplo? Chegar e falar, não, cara, eu acho que tem alguma coisa de errado aqui. Porque as pessoas, elas realmente esperam chegar à demonstração no corpo. Mas pode ser que elas não estejam esperando o corpo demonstrar. E sim, simplesmente não estão percebendo. Tá achando que aquilo ali é normal e que todo mundo vive exatamente dessa maneira. Sim. É a questão do mudar a forma de pensar, né? Porque o que acontece? A gente, quem é um pouco mais antigo, a gente não, porque eu sou bem novo. Eu, ó, tô careca de saber disso. Mas quem é mais antigo, né, que foi criado numa geração, pelo menos assim, a nossa geração é uma geração que tocou numa geração que não tinha muita tecnologia e tá tocando numa geração que tem bastante tecnologia, né? A gente tinha muitos conceitos antigamente e hoje a gente tem outros conceitos. A gente está evoluindo em muita coisa. Tem muita gente que viu o pai sofrer calado, então viu o pai super-homem e às vezes quer ser super-homem igual o pai. Faz igual. Quer fazer igual, quer se espelhar, viu o mais velho, teve uma referência e às vezes não consegue entender ou como é que eu posso decifrar, né, esses sintomas. E às vezes você está tendo sintomas que são aparentemente normais, mas que em pequenas, é como se fossem pequenas gotas, né? Em pequenas escalas, mas quando chegar lá na frente vai explodir. Às vezes é a falta de ar, a pessoa está sentindo uma falta de ar e acha que não, vou perder peso. Eu vou perder peso, atribui a perda de peso. Eu vou perder peso, vou para academia porque eu estou tendo falta de ar. Também é bom. Né? Mas eu vou para academia porque eu estou tendo falta de ar. Vai para academia, não adianta nada. E ver que a falta de ar continua.
Eu preciso fazer alguma coisa. Vai no médico, o médico fala, ó, tá tudo normal com você, seu pulmão tá bom, e continua tendo falta de ar. Entende? Sintomas, dor de cabeça contínua, às vezes. A pessoa tá sentindo uma dor de cabeça ali que não para. Toma remédio, alivia por alguns minutos, daqui a pouco não para. Excesso de pensamento. É muita coisa que você pensa, muita coisa que você guarda, né? Coração acelerado, inquietação. Às vezes é inquietação. Às vezes você fica ali batendo perna, mexendo mão e aperta pra cá, aperta pra lá. Você acha que é normal, mas não é normal. Às vezes é o início de algo que tá te afligindo. É o início de algo que tá tentando te atrapalhar. Então é bom ficar ligado sempre nos sintomas, prestar bem atenção nisso. Eu costumo falar que a terapia é como beber de água. Porque o beber de água, como que funciona? Pelo menos eu aprendi assim. Você não tem que esperar estar com sede para beber água. Porque quando você está com sede, já é o início da desidratação. Aí você vai lá e toma. O certo é você beber 2 litros. Você vai lá, bebe um pouquinho. Daqui a pouco você bebe mais um pouquinho, mesmo sem estar com sede. Eu costumo dizer que a terapia e você buscar ajuda é buscar mesmo sem ter a sede. Mesmo sem ter o problema. Mesmo sem ter o sintoma. Ah, eu não tô sentindo nada. Mas eu tenho um problema aqui que tá me... Eu vou buscar ajuda. Eu acho que todo mundo precisa de uma terapia, né? Todo mundo precisa desabafar, falar algo para se tratar. Porque a melhor maneira de sair do seu corpo, sair da sua mente, é a fala. Porque se não sair através da fala, vai sair através do corpo. Do corpo. Entendeu? Da mente, da alma. Então, Às vezes até comportamentos também, né? Também. Porque a gente vai se enchendo de tantas coisas e acaba explodindo com... E é muito injusto, né? Porque a gente vai explodir dentro de casa, a gente não vai explodir na rua Sim. com qualquer um. A gente vai explodir com o marido, a gente vai explodir com o filho. Então é muito importante até esse momento de pedir antes que o corpo fale. Sim. Que antes do corpo fala, eu acho que provavelmente o comportamento já está falando há muito tempo. pois é, porque o que acontece? Você traz... Se você guarda, você sabe... Às vezes você não sabe, mas se você guarda para você está fazendo mal para você. E você se ama. A Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. Se eu me amo e tô guardando isso dentro de mim ao ponto de me fazer mal, eu sei que eu vou fazer mal a quem me ama também. Se eu tô fazendo mal a mim, eu vou fazer mal a quem tá à minha volta. Então, é essa questão. Às vezes eu tô guardando e vou explodir em alguém. Então, para que não exploda em alguém, a melhor coisa é buscar sem precisar de ajuda. É o beber água. Eu vou buscar mesmo sem ter sede. E o que mais acontece, né? É você tá cheio de problemas, às vezes você procura ajuda, você desconta no seu próximo. Aí começa a vir o casamento destrói, os filhos ficam rebeldes e por aí só piora. E a gente tem um problema grande também, que é com relação aos de casa, né? A gente, os de até a mim, por exemplo, eu sou profissional da área. Eu uso as técnicas, um monte de gente De fora, fora, as pessoas. os membros É muito também bom, usam. membro. E às vezes eu uso dentro de casa, com a minha filha, por exemplo. Só que em casa eu sou pai. A visão dela para mim não é visão de profissional, é visão de Mas pai. É muito diferente. Às vezes eu tô usando a técnica com ela e não tá adiantando. E eu tenho que ter essa percepção de que ela também precisa de ajuda. Ela precisa de um profissional. E a gente, às vezes, precisa parar, olhar, esquecer um pouco o orgulho, né? Ah, eu sou profissional, não. Eu sei que ela precisa de um profissional. Porque ela se abrir para um profissional é diferente do que ela se abrir para mim. Ela colocar os problemas dela para um profissional é diferente comigo, porque eu sou pai. A minha visão dela, a visão dela para mim é como pai e eu para ela é filho, né? Ela de filha para mim. Então assim, eu tenho que também esquecer um pouco esse orgulho. Esses problemas são os problemas que permeiam os líderes, né? O líder às vezes ele quer cuidar da igreja, quer cuidar de casa e às vezes ele não quer que a esposa ou que a filha seja cuidada por alguém. Porque eu tenho a capacidade de cuidar da igreja, tenho a capacidade de cuidar de mim,
eu tenho capacidade de cuidar da minha casa. E às vezes ela precisa de ajuda, uma ajuda profissional. É verdade. Ela precisa de uma ajuda profissional. Então eu entendo que, assim como eu cuido da igreja, eu preciso de cuidado também. Assim como eu preciso de cuidado, a minha família precisa de cuidado também. Entende? Entender o papel de cada um, né? Um líder é um líder, um pastor é um pastor, um psicólogo é um psicólogo, Uhum. um psiquiatra é um psiquiatra, cada um no seu lugar de força, né? Sim. Sim. Para que a gente consiga andar bem. E existe um versículo que as pessoas usam muito para falar sobre a ansiedade, né? Que é lance sobre ele a sua ansiedade. Como a gente pode explicar esse versículo nesse contexto de que existe a necessidade de procurar ajuda, existe também lançar a ansiedade sobre ele? Sim, claro, foi o que eu falei, né? A gente sabe que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas a gente sabe também que existem profissionais para fazer. Você lançar sobre Deus a sua ansiedade, e se você pegar um contexto, né, contexto histórico, você vai ver que a ansiedade sempre existiu. E a ansiedade, quando eu digo ansiedade, é a crise da ansiedade. Porque são duas coisas diferentes, São coisas né? diferentes, né? Porque eu posso ser uma pessoa ansiosa, mas eu posso não estar em crise, ou não ter crise, ou ansioso por algo, né? Vamos lá na Radical Cast. Eu tô ansioso para que isso chegue, eu tô ansioso para que isso aconteça. É desse jeito. Eu sou assim. E tem a crise de ansiedade. A crise, normalmente, ela é para a pessoa, ela é incontrolável. Ela não consegue controlar a sua crise, né? Por isso, a ajuda. E você lançar a ansiedade, torna a dizer de Mateus 11:28, quando Jesus fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente sabe que Deus é capaz de fazer. A gente sabe que Jesus é capaz de dar descanso para a alma. A gente sabe que ele é capaz de curar uma ansiedade. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que Deus instituiu profissionais. Profissionais. Quando quando o tabernáculo estava sendo construído, né, você vai ver Deus trazendo profissionais, artífices, né? Um que trabalhava com ouro, um que trabalhava com madeira, um que trabalhava. Ele não pegou Moisés, por exemplo, ou Salomão na construção do templo e botou eles dois para construírem tudo. Eles foram colocando na mão dos profissionais. Então, se eles colocam na mão dos profissionais, é porque ele sabe que ele vai até um certo ponto. Dali para lá, os profissionais vão. Consegue compreender? Eu vou, como pastor, eu vou até um certo ponto. Como pastor, falo para a igreja, ó, Deus ele vai te abençoar, vai busca o Senhor, pode lançar a sua ansiedade, pode trocar o seu jugo com o jugo do Senhor, amém. Só que eu sei que eu vou só até ali. Dali para lá, existe um profissional que ele estudou, ele está mais capacitado do que eu, ele vai saber lidar com as emoções melhor que eu, né? Embora eu tenha, e quando eu digo eu, não eu, Caio, né? Estou dizendo eu, pastor. Embora eu tenha vivência de trabalhar com pessoas, tem coisas que eu sou limitado, que o profissional estudou. Eu, quando eu fui fazer a pós, eu estudei especificamente o comportamento humano, entende? Eu estudei a mente humana, estudei alguns complexos, estudei muita coisa que, como pastor, eu não tinha visto no seminário. Eu não tinha visto na faculdade de teologia, por exemplo. Eu não tinha visto. E eu fui ver fazendo a psicanálise, a pós em psicanálise. Entende? Então eu sei que eu vou até certo ponto. Dali para lá, é o profissional. É o profissional que vai, é o profissional que busca, é o profissional que vai ajudar você a ressignificar melhor. Entende? Então, assim, quando o pastor entender isso, a igreja vai se tornar uma igreja mais madura, uma igreja mais sólida, que vai entender que não precisa estar em crise para buscar ajuda, que vai entender que mesmo estando em crise, tem alguém que pode ajudar, e tem a liberdade, né, de fazer isso, né, quebrando esse tabu, né, de que terapia não é para mim, é para todo mundo. Todo mundo precisa fazer uma terapia. Com certeza.
E eu acho que é muito legal a gente saber também que existe a possibilidade de Jesus fazer. Ele pode fazer tudo, né? Sim. Sim, Ele é um Deus que pode fazer É tudo. verdade. Mas ele também nos deu inteligência, sim, ele nos deu habilidades específicas. pois é. E como a gente confia no cuidado do corpo, a gente também pode confiar no cuidado da mente, né? Sim, Sim. A alma é Com com certeza. ele, Sim. mas o corpo e a mente a gente pode cuidar. claro, porque assim, se você parar para analisar, se Deus quisesse fazer tudo e não usasse o ser humano para isso, eu costumo sempre dizer que a gente é a luva do cirurgião. Eu sempre digo isso, que a luva, a gente coloca a luva, o cirurgião faz a operação. Se a luva não servir, ele vai tirar, vai Joga descartar, vai colocar outra e a operação vai continuar. Ou seja, Deus escolheu nos usar. Então, ele nos deu inteligência, capacidade mental, cognitiva, para a gente poder lidar com isso. E se ele colocou pessoas para fazer isso, nós precisamos ter abrir a mente para isso. A gente precisa abrir a mente para que a gente possa entender que existem pessoas capacitadas que estudaram, né, o corpo humano para isso. O médico, a gente não vai, foi o que ela falou, a gente não vai no médico para ter o cuidado do corpo, sentir uma dor, a gente não vai no médico. Então, a mente é a mesma coisa. Existe um profissional capacitado para cuidar da mente, para ajudar, para auxiliar em muitas coisas. Agora, eu acho que a gente pode, antes de se encaminhar para o final, você falou sobre um versículo que fala sobre o descanso, né? Eu acho que a nossa geração, eu não sei se vocês percebem isso, mas parece que não sabe descansar. Não. Acha que descanso é passar horas no celular, ou assistindo uma série, ou fazendo qualquer coisa. E sempre se sentem cansados. Acorda cansado na segunda-feira, Sim. dorme, acorda cansado, não importa quanto dorme, acorda cansado. O que seria esse descanso de alma? Falar? Não pode falar. Então, o problema da nossa geração é essa, né? Porque a gente vive ativo 25 horas por dia, nem 24, né? A gente está ativo o tempo inteiro. Quando a gente está achando que a gente está descansando, a gente está mexendo no celular, está fazendo uma coisa, fazendo outra, e acaba não descansando. Baseado no que Jesus disse, né? No meu entendimento, eu acho que é realmente a questão da alma mesmo, a questão das frustrações, das ansiedades, eu acho que é isso. Mas trazendo para o nosso dia, para a geração que não descansa, para a parte física da coisa, eu acho que a gente teria que ter um período de... Na verdade, a gente teria que saber dividir o nosso dia. Como? A gente precisa do tempo para o Senhor, porque é o Senhor quem nos move, né? Eu falo sempre que o nosso dízimo, ele tem que ser o dízimo do nosso tempo também, né? E o que mais as pessoas falam é isso, eu não tenho tempo. É, Ainda mais quando é as coisas do Senhor, né? Ah, você vai pregar, eu não tive tempo de estudar a Bíblia. Não tem como. Não tem como, não ter um tempinho, né? pois é. De estar buscando. Lá em casa a gente faz assim, a minha filha vai pro quarto dela, o descanso dela dos jovens, né? Ele vai pro quarto, fecha a porta, né? Começa a orar, quando eu entro ele tá lá de joelho orando, e eu fico lá na sala, na mesa. Então a gente tem o nosso tempo. Não tem como não ter o tempo de busca com o Senhor, que Sim. isso ajuda bastante. Sim, claro que tem o tempo da família, buscar junto. Sim, temos Mas também. eu estou estudando uma coisa, ela estuda outra, né? Assim, no individual. Então é o meu tempo que eu tenho para o Senhor. Eu tenho que ter esse tempo para o Senhor. Então eu preciso dividir o meu tempo em tempo para o Senhor. Eu preciso dividir o meu tempo em tempo de qualidade de vida. E o ideal seria se nós tivéssemos um tempo de esvaziar a mente. Que é justamente isso. Como esvaziamento? É. Me conta. Que é justamente isso. É o tempo de você... por exemplo, eu quando eu quero esvaziar minha mente, não quero pensar em nada, ou às vezes eu quero colocar para fora, eu vou e busco um amigo para conversar. Eu faço análise, tem um tempo que eu não faço até, mas eu normalmente faço. Eu tenho alguém que me acompanha, né? Porque é aquela questão, se eu cuido de alguém, eu preciso ser cuidado também. Às vezes é o pastor Sérgio, que eu mando mensagem pro pastor Sérgio. Tô precisando disso, dificuldade. Ontem, inclusive, ele estava lá em casa. A gente foi num local lá perto de casa, e estava só eu e ele no carro. Aproveita. Aí aproveito, converso. Mas às vezes esvaziar a mente é você realmente
esquecer os seus problemas. A gente precisa fazer esse exercício. Esquecer não, coloca do lado, porque é difícil esquecer. Por quê? Coloca um pouco o problema do lado. Você foi lá, buscou a Deus, teve o teu tempo para Deus. Agora você tem um tempo teu, um tempo de você olhar para dentro de você. Eu tive várias vezes esse tempo de parar, analisar assim, meu Deus, o que eu preciso fazer para melhorar minha qualidade de vida? O que eu preciso fazer para evoluir mais como ser humano, evoluir mais como pai? E comecei a pensar comigo. Esvaziei minha mente dos problemas. E pensei em mim, falei assim, eu preciso melhorar onde? O que eu estou errando? Onde eu preciso acertar? Onde eu preciso... Porque eu acho que quando você faz esse exercício, de esvaziar sua mente, olhar para dentro de você, você consegue acertar muitas coisas que estão tortas na sua vida. Né? Você olha para você como se você estivesse olhando para uma sala. Aí você olha assim, um quadro está torto. Aí você vai lá e acerta o quadro. Entende? Eu esqueci... Às vezes o mundo está caindo ao meu redor. Ela costuma dizer que eu sou assim, né? Às vezes o mundo está caindo ao meu redor, eu paro, analiso, Ele tem olho essa para as situações, paciência. olho para dentro de mim, o que eu preciso fazer para tentar ajudar nessa situação. Enquanto eu Vou fico lá conseguir. descabelada, ele tá lá Na tranquilidade. na tranquilidade, Vou ele consegue conseguir. agir. Aí eu pergunto para mim, eu vou conseguir resolver isso tudo agora? Não. Por onde eu preciso começar? E calmo, porque eu falo sempre para ela, se eu deixar o nervosismo ou a ansiedade, não a crise dela, me dominar, já era. Eu preciso ter o controle sobre isso. Então é o tempo de esvaziar minha mente. É o tempo que eu tenho de olhar para mim e analisar as coisas. Entende? É o equilíbrio do casamento, né? Tem que ter um calmo e o outro fica descabelado, sempre. Se for todo mundo calmo, a gente não é. Não dá. Mas enquanto eu tava falando, eu tava pensando aqui que eu acho que... Eu não sei como é estar na cabeça de um homem, mas eu sei como é estar na cabeça de uma mulher. Então, a gente tem igreja, liderança, Muita e coisa. casa, e trabalho. É. E é muita coisa, e parece que a nossa mente nunca para em todo momento. Então, a gente tá sabendo que a gente tem que preparar a célula, o casamento, a gente tem que ver o que vai almoçar no dia seguinte. Aí você isso eu deita não pra vejo, dormir. graças ao meu marido. Então, a gente deita pra dormir, a cabeça tá aí Isso. amanhã. É, O exatamente. marido e o filho Até você pensam- dormir, a cabeça tá... tuc, 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 tuc. E eu tava percebendo também, eu não sei se isso é uma coisa comum com vocês, mas a todo momento eu tava ouvindo alguma coisa. Então, ou eu tava ouvindo um podcast, ou eu tava ouvindo uma música. E aí eu tô lavando a louça, aí eu boto uma música, aí boto às vezes mesmo que seja um louvor. E aí o Espírito Santo me incomodou sobre isso. Falou, em que momento você vai parar pra ouvir? Porque se você tá o tempo inteiro enchendo a sua cabeça de coisas, de informação, às vezes até podcasts que são bons, mas a gente tá só enchendo a cabeça. E não para pra refletir sobre isso. E nunca vai fixar o conteúdo. Pois é, Que a gente tá Verdade. só inserindo, né? pois é. E aí, até mesmo uma pregação de domingo, parar para refletir sobre ela. E aí, como uma mulher, Carol, consegue parar no dia de hoje e ter esse tempo de qualidade com Deus, esse tempo de qualidade consigo mesma, que eu acho que é importante também, né? A gente ter um momento só pra gente. Então, o momento que eu tenho pra mim, que eu paro pra... Assim, é claro que tem dia que a cabeça fica a mil também nesse meu momento. Mas é um momento que eu consigo respirar e falar assim, Senhor, eu só preciso que o Senhor me ajude, eu só quero ficar em silêncio, quietinha, e que o Senhor faça alguma coisa. É na hora do banho. Quando eu tô tomando banho, o chuveiro quentinho, eu fico lá, às vezes assim, ó, um tempo, você já tomou banho, você fica lá, deixando a água cair. Às vezes a cabeça realmente não para. Mas tem vezes que eu fico assim, eu consigo não pensar em nada. E falar assim, é o meu momento de relaxar, meu momento comigo. Então, às vezes, esse é os meus momentos. Mas o momento de busca foi o que você falou. Que às vezes a gente está fazendo as coisas e está ouvindo muito e não para, né? É a mesma coisa no louvor. Você está na igreja, tá, o louvor está tocando, você está até adorando. Mas quando você está passando um momento difícil, você escuta aquele louvor, é bem diferente, né? Você consegue parar. Às vezes é necessário, Deus permitir a gente passar por momentos difíceis, porque aí faz você parar naquele momento e conseguir ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente. O louvor comigo é muito isso. Eu passei um momento muito difícil, que foi o falecimento da minha mãe, aí eu ficava assim... Aí teve um momento que um louvor antigo, eu parei e falei, Jesus, como é que esse louvor fala tanto no meu coração e eu não tinha parado
para olhar. Não é só levantar a mão na igreja, eu tô adorando, não. É você parar e observar, prestar atenção àquilo que Deus quer falar mesmo no seu coração. E esses momentos que eu tenho, na maioria das vezes é no banho, e quando eu tô nos meus momentos bem difíceis, que é o momento que realmente eu dou uma parada e falo, Senhor, fala. Aí eu consigo prestar atenção mesmo no que ele tá falando. Gente, eu vou te falar, esse negócio do banho Boa. parece uma coisa boba, né? Mas eu falo pro Rodrigo que é o banho premium lá em casa, ele sabe. Aham. Eu apago as luzes, eu ligo as velas, eu boto uma música clássica. Apagar a luz, às vezes ele faz isso. Eu entro no banheiro e falo, que escuridão é essa? Ele é meu momento. Gente, Muito olha, louco. Eu vou não te apago a luz, falar. não, mas vou fazer essa Olha, experiência. eu boto uma música Acende as clássica que velas. não tem nenhuma letra, é só pra eu, sei lá, ter esse momento mesmo de observar o que eu tô Isso, sentindo. exatamente. Porque eu acho que às vezes, como a gente vai controlar a nossa emoção se a gente não sabe o que a gente tá sentindo, né? E a Que a gente questão, tá só atribulado. e a questão do fixar também, né? Você falou muito bem falado. É a questão de você ouvir uma coisa, ouvir outro. Exatamente. Você não parou para ouvir, analisar e fixar aquilo que está ali. Né? É o que eu falo sempre para ela. Às vezes eu estou estudando uma passagem na Bíblia. Agora eu estou estudando Reis, né? E eu estudo um pouco também do hebraico. Aí eu estou lendo um capítulo. Estou no capítulo tal, capítulo 8. Aí eu acho alguma coisa ali, eu fico horas parado no mesmo Fica. capítulo. E ele fica, eu tô encucado, peraí. Eu tô encucado com isso, eu tô para poder meditar mesmo e entender mesmo aquilo ali. Aí é o que eu falo para ela às vezes. Às vezes a gente precisa parar e fazer esse exercício. Por que que isso aqui Não dá é importância, dá importância para aquilo que está sendo falado, né? Por que que isso aqui está aqui na Bíblia, por exemplo? Por que que essa coisa está aqui? Por que que está acontecendo isso no dia a dia? Quando você para analisar e olhar para dentro de você, fazer esse exercício, você consegue prestar mais atenção. Essa higiene mental, né? Que é você parar, olhar, você analisou. Parou. Você parou um pouco a sua vida. E hoje é tudo corrido. E é feito para ser corrido. Fast food, miojo, tudo agora é tudo muito rápido. Então, tudo está sendo feito para ser corrido. Hoje, essa tecnologia, né? Esses dias mesmo, ela estava... precisava desabafar, conversar com alguém. Foi no chat GPT, desabafou com o chat GPT. Essa era até uma pergunta. Era. Pode fazer terapia no chat GPT, porque eu sei que tem gente fazendo. Ela desabafou. Eu fiz. Não foi? Ela desabafou, ela, preciso desabafar com alguém. E não tinha ninguém para ouvir naquele momento, Foi. né? Aí ela foi pro chat GPT. Você tem que ver o que falou pra mim. Eu imagino. Eu até falei pra ele, escuta isso. Parece que ele sabe toda a minha vida, né? Eu falei, Eu olha tenho uma isso. amiga que eu vou proteger a identidade, mas você sabe quem é você. Ela pediu pro chat GPT orar por ela e ele ora. Ora! E eu, Então, eu Ele fala estudando a assim, vamos, Bíblia. feche os olhos, Meu fique Deus. calma, respira. Vamos entrar no espírito de oração. E fala o nome dela e começa a orar. Eu estudando a Bíblia, um momento, eu fiquei com dúvida em alguma coisa, quando ele também tá no momento dele lá, e às vezes eu vou lá incomodar, né? Às vezes não, sempre. Incomodar não, tirar as minhas dúvidas, mas no momento dele. Aí eu falei assim, ele tá muito ocupado lá com o Reis, que ele tá estudando lá o versículo. Aí eu falei, não, vou lá no meu. Aí eu, chat GPT. Estou com dúvida em tal. Aí me dá tudo. Aí eu falei, será que é isso mesmo? Aí eu fui nele, as mesmas palavras que ela falou, ele falou. A gente tem que ter o cuidado também. Mas tem que ter cuidado Para a também, gente né? não misturar o espiritual, porque ali é uma tecnologia, É né? verdade. Uma tecnologia cheia de vocês entendem melhor que eu, cheia de códigos e números que ela te conhece, mas através dos números e dos dados que ela armazena sobre você. Então, ela vai ser meio que... vai falar tudo que você quer ouvir, Ela foi feita para te agradar. para te agradar. E às vezes precisa de uma Verdade. exortação, né, E bíblica. não dá, porque Uma sempre você é exortação do linda, você é Senhor. bela, você consegue, você é o E às máximo. vezes precisa de uma, trazendo para o lado espiritual, uma exortação do Senhor, uma exortação bíblica. Então a gente tem que ter esse cuidado, É né? verdade. Mas assim, ela usou essa tecnologia no momento dela, que foi na higiene mental, né? sim. Esse momento dela pensar,
Eu preciso desabafar. Mas com foi uma alguém. única vez, tá? Não Foi, vou fazer foi. mais, não. Foi só assim, depois até compartilhei que eu E na fiquei loucura. verdade, ela falou que ela queria saber como reagiria a inteligência artificial de acordo com o que ela Isso, desabafasse. Aí ela foi e fez, né? Mas é isso que você falou, é muito importante, porque a gente tá tão acelerado que às vezes a gente faz até o devocional acelerado. É. Então vai pegar e vai lendo assim. E eu comecei a estranhar isso porque eu tenho um pastor que, graças a Deus, eu sou assim muito feliz pela liderança dele, mas que ele vai trazer uma pregação e ele fala algumas coisas que eu falei, eu nunca reparei isso. Isso estava na Bíblia, na minha Bíblia. E ele se aprofunda tanto naquelas coisas que eu falei, cara, eu preciso ler calmamente, sabe? Parar, olhar o texto, ler com calma, ver cada palavra. Isso aí. E isso Ali, acontece sabe? mesmo, né? Porque nós fomos para uma igreja, alguém tava pregando uma oportunidade, aí eu fui e falei para ele, isso que tá falando é verdade? Aí ele, sim, tá escrito. Eu falei, meu Deus, é o não parar. É o não parar, não analisar. É. Eu sempre falo isso, né? Essa vida corrida nossa, não tem esse momento. A gente tem que olhar para o texto, analisar o texto, perguntar para o texto. Tem coisas que até hoje eu descubro e que eu fico assim. Essa semana mesmo, eu lendo, estudando o texto ali, nas entrelinhas eu descobri algo, né? E eu fiquei, meu Deus. E aí você vai buscar mais conhecimento, entende? Acho que há um tempo atrás aí, a última lição da escola bíblica nossa, que a gente prepara os estudos, né? Eu falei um pouco sobre o tabernáculo, né? Porque as pessoas perguntavam sobre o tabernáculo. Eu falei um pouco sobre o tabernáculo, sobre os utensílios, sobre a divisão do tabernáculo. E passou um tempo, foi um rapaz pregar lá na igreja, e ele pregou sobre o tabernáculo, e a igreja entendeu tudo. Ou seja, há um tempo atrás eles não sabiam o que era, mas por terem aprendido um pouco sobre o tabernáculo, eles aprenderam, entenderam o que o pastor estava falando. Entende? E Então, todo isso é mundo bom. no final ainda foi comentar sobre isso. Bom, Entende? gente, eu te juro, assim, eu acho que esse papo aqui daria para muitas horas. Verdade. Muitas com certeza. coisas, assim, Daria pra sim. gente Inteiro. poder aprender. A gente falou sobre coisas extremamente importantes. Eu acho que a gente pode pegar muitas coisas daqui. Mas a gente precisa se encerrar, assim. E a gente sempre encerra pedindo para trazer um combustível da semana para o pessoal. Então, eu vou pedir para cada um de vocês dê um combustível para o pessoal. De tudo que a gente disse aqui, o que eles podem levar para casa. Sim. Meu combustível é o seguinte: o Mário Sérgio Cortella, ele fala, olhando para lá para o pessoal, né? É isso. O Mário Sérgio Cortella, ele traz uma alusão, né, de um carro, que ele fala que o porquê o retrovisor ele é menor do que o para-brisas. Porque o retrovisor, quando você passa, o passado ele se torna uma referência só. E o para-brisas é grande porque o futuro ele é grande pela frente. Então eu quero te dizer uma coisa, o seu combustível, o combustível que eu deixo para você muita coisa pode ter acontecido no teu passado e te traumatizado, mas você tem um futuro pela frente muito maior do que aquilo que você viveu. Então, viva o futuro, mas busque ajuda, busque diante daquilo que Deus preparou para você, mas também busque um profissional, porque você pode ter um futuro brilhante diante de tudo que você está vivendo hoje, tá bom? Então, o combustível que eu deixo busque ajuda e o futuro que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. E o meu combustível eu até anotei uma frase aqui que fala muito no meu coração, é para você não desistir, não desista, porque você não foi esquecido, você foi escolhido. Amém. Amém? Amém. Nossa, eu fiquei até reflexiva. Vou até digerir com calma. Gente, esse episódio eu tenho certeza que falou seu coração. Porque falou muito ao nosso que estamos aqui, né? Sentindo essa atmosfera. E eu espero que você realmente tire coisas grandiosas daqui. Então eu vou te pedir para fazer algumas coisas. A primeira delas é compartilhar, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode chegar para muitas pessoas que estão passando por isso, que passaram por isso em algum momento. E ela pode tirar daqui grandes insights para a vida dela. Sim. Então, compartilha com alguém. Pensou em alguém aí que poderia estar vendo essa mensagem? Compartilha para essa pessoa. A outra coisa é, você que chegou aqui,
se inscreva no nosso canal, né? E se você Com não está certeza. inscrito, o que ele tá fazendo da vida dele, né? Vai saber. Se inscreva no nosso canal e fazer mais o Precisamos. quê, Diego, que a pessoa precisa fazer? Ativar o sininho. Ativar o sininho para receber notificação sempre que a gente tiver um vídeo novo. E comente aqui. O que a pessoa pode comentar? A gente conversou tanta coisa aqui. O que a pessoa pode comentar nesse vídeo? Saúde emocional. Saúde emocional. Saúde Nossa, saúde emocional. Então, É isso. esse é o objetivo de todo mundo, né? Eu tô procurando isso. até. Saúde emocional, gente, tá? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu acho que vocês Prazer podem voltar enorme. outras vezes pra gente continuar nosso papo. Aham. Isso fica muito bom. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.